Boa noite. Bem, senhor Dali, muito obrigada por estar presente aqui hoje, né, nesta noite. Bem, conte-nos um pouco como foi o início da sua carreira no movimento dadaísta. Olá, boa noite. O dadaísmo, um movimento maravilhoso, que por completo de liberdade, mas eu confesso, eu não fui um dadaísta puro. O dadaísmo estava ali para me apresentar um pouco da arte na cena artística e essas essências. Porém, eu fui para o dadaísmo graças àquela irreverência e desafios, aquelas convicções. E além disso, o dadaísmo foi apenas um pano para poder me apresentar ao surrealismo, onde eu me encontraria de forma completa. Interessante, né? É claro que não podemos falar sobre o surrealismo, né, sem falar de você, né? Bem, como você fez essa transição do dadaísmo para o surrealismo? Bem, o dadaísmo foi como uma explosão de insanidade, assim. Mas o surrealismo era um caos organizado. Um método para libertar o seu inconsciente. Eu estava estudando os conceitos de Freud sobre a mente e o subconsciente. Assim, eu consegui entrar nesse mundo e eu desenvolvi e chamei de método paranoico crítico. Uma maneira de explorar a mente, liberar suas imagens mais profundas. Em outras palavras, eu estava meio alucinado, mas você sabe bem, né? Claro, né? Suas obras são conhecidas por essa exploração dos sonhos e do inconsciente, né? Bem, você poderia nos contar mais sobre alguma delas? Claro. As obras, uma das partes mais importantes da minha vida. Uma das mais famosas é a persistência da memória. Aposto que você já viu. Aqueles relógios moles derretendo ao sol. As pessoas sempre me perguntam, Dali, o que aqueles relógios significam? E o que eu digo? Nada. Eles significam simplesmente o símbolo da relatividade, minha jovem. Do tempo, da forma e como o tempo se comporta nos sonhos, onde 1 minuto pode significar 1 hora. E uma das obras que eu gosto muito é O Grande Masturbador. Uma pintura que evoca os desejos mais reprimidos do ser humano e o medo do sexo, que a propósito eu achava fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Bem, fascinante, né? Você mencionou Freud, mas quais são os outros artistas que influenciaram o seu trabalho? Não posso esquecer de Freud também. Teve uma enorme influência na minha vida, para mim. Mas também posso mencionar outros artistas como Hieronymus Bosch, com suas paisagens bizarras e grotescas. Também mestres clássicos como Velázquez e Verne, que me ensinaram artes impecáveis e para mim suas técnicas sempre foram fundamental. E eu não queria apenas ser um maluco pintando coisas estranhas, né? Eu queria ser o melhor maluco de todos. E para isso é o que eu mais preciso. Bem, sua personalidade também sempre chamou bastante atenção. Várias pessoas falavam que você era muito excêntrico, né? Porém, há algo divertido ou inesperado sobre o que você poderia compartilhar conosco? Minha jovem, como posso escolher? A minha vida foi uma performance. Talvez uma história que poucos de vocês conheçam é que eu carregava uma campainha de metal para qualquer lugar que eu fosse. Por quê? Porque eu gostava de tocá-la no meio da conversa, para ver a reação das pessoas, sem nenhuma razão aparente, só porque eu gostava. E sabe por que eu fazia isso? Porque eu sou Dali, e Dali faz o que Dali quer. Bem, isso é incrível, né? Por fim, senhor Dali, como você gostaria de ser lembrado pelo público? Minha jovem, eu quero ser lembrado como um gênio, é claro, mas acima de tudo, como alguém que ajudou a abrir as portas para a imaginação. O que eu pintei não era só o mundo dos sonhos, mas a liberdade da nossa mente. Se as pessoas olharem para minhas obras e se sentirem que podem questionar a realidade, que podem ser livres em suas próprias mentes, então eu terei cumprido a minha missão, minha jovem. Bem, com certeza o senhor conseguiu isso, né? Muito obrigada por essa conversa inspiradora. O prazer foi todo meu, minha jovem. Assim como o tempo e o espaço, que são criações minhas, certo? Boa noite, senhor Marcel. É uma honra falar com o senhor, né? Gostaríamos de começar
com um tema que lhe é muito familiar, né? O dadaísmo. Como foi a sua relação com este movimento? Boa noite, telespectadores. Boa noite, senhorita Pimentel. O dadaísmo, um movimento que fez questão de dizer arte, para que serve isso? Foi o que me atraiu. Nós, dadaístas, éramos contra o que a arte haveria se tornado. Algo sério demais, elitista demais. No fundo, éramos todos anarquistas intelectuais, destruindo convenções com humor e caos. Para mim, foi a oportunidade perfeita de desafiar o conceito de arte e artistas. Bem, e como começou essa sua jornada? De desafiar, né, o que as pessoas entendiam por arte. Sempre senti uma certa frustração com o sistema acadêmico das belas artes. Minha jornada começou em Paris, onde eu era conhecido por ser parte de grupos como o cubismo e o futurismo, mas sempre achei que faltava algo. Foi aí que, em 1913, eu fiz algo diferente. Peguei uma roda de bicicleta, coloquei aí um banquinho e disse: isso é arte. Mal sabia eu que estava criando o meu primeiro ready-made. Não precisei pintar, esculpir ou desenhar. Apenas escolhi e isso me divertiu. E parece que confundiu muita gente. Os ready-mades, né? Podemos dizer que sua obra mais famosa nesse estilo é o Fontaine, certo? Peguei um mictório, assinei Ritmuti e o apresentei como obra de arte. Isso foi em 1917. Claro, foi um escândalo na época. Como pode ser mictório arte? Perguntavam eles, mas para mim, o ato de escolher o objeto e deslocá-lo para um novo contexto, no caso, museu ou galeria, transformava a maneira como olhávamos para ele. Eu queria que as pessoas questionassem o que faz algo ser considerado arte. Será a habilidade técnica, o contexto ou apenas a intenção dos artistas? Bem, esse contexto mudou completamente o mundo, né? O mundo da arte. Você se considerava responsável por essa revolução? Não faça uma pergunta dessas para mim, moça. Bem, eu não sou do tipo que assume títulos de herói, mas sim, acho que minha abordagem ajudou a abrir as portas para algo que veremos até hoje. A ideia de que qualquer coisa pode ser arte, dependendo de como olhamos para ela. Quando fiz o Red Made, eu estava cansado da ideia de que artista precisava ser um gênio. Para mim, a arte sobre ideias, não sobre habilidades técnicas ou beleza tradicional. E parece que a ideia pegou. Bem, você foi um dos pioneiros, né, em quebrar essas barreiras, né? Bem, sem dúvidas, agora você sempre foi conhecido por ser alguém que amava o humor e ironia. Tem alguma história engraçada dessa época do dadaísmo? Sim, uma das minhas favoritas é quando fundamos a Sociedade de Artistas Independentes nos Estados Unidos e decidimos que qualquer pessoa poderia expor suas obras, desde que pagasse uma taxa. Como sempre, temos que ganhar em cima disso. Quando escrevia Fontaine como Rimut, nem eles sabiam que eu era. O júri ficou tão escandalizado que decidiram rejeitar a peça. Irônico, não? A própria sociedade que propôs aceitar todas as formas de arte, sem julgamentos, recusou o meu mictório. Bem, realmente, né, um exemplo perfeito de ironia. E como você vê a sua influência nos movimentos que vieram depois, como o conceitualismo? Acho que a ideia central que eu deixei foi esta. A arte não precisa ser uma pintura ou uma escultura tradicional. A arte pode ser uma ideia, um gesto, algo imaterial. Nos anos 60, o movimento de arte conceitual pegou essas ideias e levou ainda mais longe, o que me deixou bastante satisfeito. Era exatamente isso que eu queria provocar, pensamento crítico. Não necessariamente criar algo bonito para ser admirado, mas algo que nos fizesse pensar e questionar. Senhor Marcel, né? Para finalizar, o que você diria para um jovem artista que quer romper com as convenções de hoje? Diria o que sempre disse: destrua o que for necessário.
Seja irreverente e não leve nada muito a sério, especialmente a si mesmo. A arte não é uma camisa de força, divirta-se. E se você tiver vontade de colocar algo completamente ridículo em um museu, vá em frente. Talvez, algum dia, eles chamem de gênio também. Muito obrigado por sua sabedoria e humor. Esta noite, Senhor Duchamp, foi um prazer lhe conhecer. Boa noite, minha querida moça. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, presente nessa entrevista. E eu só vou te pedir uma coisa. Cuidado quando for no banheiro. Nunca se sabe o que ali pode ser arte ou não.